Ah, esse cheiro tá muito bom, produção, sério. Tá me dando muita fome. Eu sei que já tá chegando aí na hora do almoço. Já tá na hora do almoço, na verdade. Eu acho que é por isso que eu tô com mais fome ainda sentindo esse cheiro gostoso, produção. Sério. Verdade, já é hora do almoço mesmo e, portanto, o nosso momento Ranchique. Para falar disso, nós temos convidadas importantes hoje, viu? Eu convido primeiro a Bárbara Barreto, que é cientista social e cozinheira. Ela realiza pesquisas e estudos sobre cultura alimentar coreana no Um Chique, projeto que desenvolve junto à chefe Camila Figueiredo. Juntas se dedicam a promover a culinária coreana no Brasil por meio de pesquisas, conteúdos e guias em português. Vamos chamar a Bárbara, então? Bárbara já está aí com a gente. Vem, Bárbara, vem, Bárbara. Ei, Bárbara, oi, Bárbara. Olá, Rafa. Oi, Babi. Que Tudo prazer bem? estar aqui com vocês. Tudo bom? Pra quem não sabe, Bárbara também é parte da nossa produção, tá? Então tá linda, maravilhosa hoje Linda, pra falar maravilhosa. pra fazer a gente passar fome, né, Bárbara? Com certeza. Não estaria aqui para falar de outra coisa senão de comida coreana e para dar um gostinho para vocês, né, dessa culinária que é tão rica e que traz tanta história e ancestralidade. E gostei também do look, o tom de rosa está combinando com o meu tom de Ai, rosa obrigada. aqui. Ficamos bem, né? Estamos E não foi todos nada em sintonia combinado, hoje. hein? Também nada combinado. Muito bom. Super legal, gente. Então vamos lá. Bárbara vai ficar aqui com a gente, mas eu também convido o Sé, que é natural de Seul e cresceu dentro do restaurante da família, um dos primeiros restaurantes coreanos no Brasil. Ele hoje gerencia um restaurante especializado em churrasco coreano, junto com a mãe dele, que é a sua grande mentora na cozinha. Além disso, ele trabalha todos os dias na busca e promoção de novos ingredientes e tendências do meio gastronômico para difundir a culinária coreana no Brasil. O Sé tá por aí já? Olá, Sé. Estamos esperando ele entrar. Oi, Sé. Oi, Sé, tá nos ouvindo? Só um momento, galera, porque como é ao vivo, a gente tá, né, tá esperando para poder colocar ele na tela aqui. Bárbara, você já conhecia o Sé? Conheci o Sé, tive a oportunidade de visitar várias vezes São Paulo. Melhor churrasco coreano do Sério? Brasil, posso garantir. Gente, autêntico. Qual que é o nome do restaurante da mãe dele? Chama Nilshin Laguan. Ah, o Nishin Laquan, eu já fui. Eu já tava pensando, nossa, mas essa ideia do melhor restaurante coreano, do melhor, né, churrasco coreano, eu falei, eu conheço isso. Nishin Laquan é realmente muito gostoso. E o churrasco coreano é bem gostoso, né? Qual que é o tempero usado? É com soja? Fala um pouquinho, conta pra gente como é que é esse churrasco coreano, Bárbara. O Sé vai poder falar melhor pra gente, mas adiantando, o churrasco coreano ele tem algumas diferenças do churrasco brasileiro, né? E uma dessas grandes diferenças é que ele é preparado com uma marinada. E evidentemente, cada família tem um modo de preparo diferente, mas ele tem um sabor muito característico. É levemente adocicado, a gente tem acompanhamentos que são compostos por vegetais, então entra aí o frescor. E a gente tem os molhos também que acompanham e que fazem esse churrasco especial. E, claro, sempre folhinhas de alface para a gente fazer o sam. Ai, Então, a gente Bárbara, vem legal. com uma camadinha de Bárbara, eu tô arroz, aqui, olha, acompanhamentos. Não, a gente já tá Eu com disse que ia fazer fome. vocês passarem Eu tô vontade, com- hein? Eu, Porque, ó, e eu lembro que eu né? falei com a Bárbara que uma das coisas que eu achava que eu sabia falar em coreano era que eu tava com fome, que é pego paio, tá certo, Bárbara? É isso E mesmo, eu já vi aqui aprendeu nesses dias que a rápido. Babi gosta de Eu- comer, viu? eu Eu já gosto. percebi isso O churrasco nesses coreano, um dias aqui. bibimbap, eu gosto muito. Nossa, eu vou ficar aqui de Bibimbap olho. também adoro. O Sé já tá pronto, produção? Podemos chamar Sé? Tá ouvindo a gente, Sé? Vem. Aê, pronto. Olá, Sé, seja muito Bem-vindo, bem-vindo. Sé. Bem-vindo. Tudo bom, Tudo Sé? ótimo. A gente vai conversar um pouquinho, mas antes eu quero saber também da Bárbara, o que que é o ranchi? Porque a gente está falando muito aqui e tem gente que está acompanhando e não sabe, né? Passa um pouquinho desse contexto para a gente, Bárbara. Ranchique, inclusive, leva o título do nosso quadro, né? Momento Ranchique. Bom, Ranchique, nada mais, nada menos partindo a palavra em duas sílabas, Han significa de origem coreana, né? Ou coreano. Então, Han, origem coreana, e Shik, de comida, refeição. Então, comida coreana. Então, a gente usa esse termo, na verdade, mais para definir o que é essa essência da culinária coreana, né?
tradicional. Então, para o que a gente tem, que a gente conhece hoje em dia, que está nas prateleiras aí dos mercados, a gente poderia chamar do K-Food, porque tem esse projeto dentro da Hallyu, né, de expandir os elementos da cultura coreana. Então, a gente pode fazer essa distinção do que se trata mais de uma tradição, que a gente pode chamar de hanshik, que está mais ligado à prática alimentar e à cultura alimentar, e o K-Food, que está mais ligado a esse projeto, né, de divulgação da economia criativa coreana e da promoção dos produtos coreanos no mundo. Bacana, Só, sabe muito tudo a curioso, Bárbara, né, Babi? né? E Sé, eu já comi um churrasquinho lá no restaurante de vocês. Eu preciso dizer que sou fã. E eu queria saber, já que você, né, tá aí nesse cenário da comida coreana do Brasil, como que é o cenário aqui no Brasil de comida coreana? Oi, pessoal, boa tarde, primeiramente. A comida coreana ainda não é muito difundida, não é muito conhecida no Brasil. Lá no Bom Retiro a gente tem pelo menos aí uns 30, 40 restaurantes coreanos. E normalmente quando o pessoal vai lá no restaurante, pergunta, poxa, mas quanto tempo tem um restaurante? E eu falo, tem pelo menos 22 anos. E as pessoas se assustam, falam, como assim 22 anos? Nunca ouvi falar disso. Então é um mercado ainda que é muito promissor, ainda vai crescer muito. E como a Bárbara mesmo falou, né, toda essa parte aí dos incentivos da embaixada, né, da cultura coreana, as novelas, principalmente as novelas, ajuda muito a difundir a comida coreana. Você só tem restaurante coreano em São Paulo mesmo, ou é mito? E o que falta para a gente aí aumentar esse crescimento, difundir mais essa gastronomia? Já tem vários restaurantes coreanos no Brasil todo, tá? No Nordeste tem algumas cidades que já tem um ou outro restaurante. No Rio de Janeiro também tem um pessoal lá de Porto Alegre que tá fazendo um trabalho legal, o pessoal de Santa Catarina, e agora parece em Brasília, em Brasília também tem o Sami Sami, que é muito bom, e tem um pessoal do Rio de Janeiro também que tem um trabalho bem legal. Mas, infelizmente, ainda o maior problema da culinária coreana é a falta de ingredientes. A gente ainda é muito suscetível à importação, né? No meu próprio restaurante, por exemplo, hoje a gente está sem alguns produtos porque a importação não chega. Então, se em São Paulo já é difícil encontrar, fora de São Paulo é muito mais difícil. Então, acho que isso é uma barreira para a comida coreana se difundir um pouco mais. A nossa cultura, né, nossa culinária. Inclusive, essa seria a minha pergunta, seria sobre o uso de ingredientes coreanos nos restaurantes brasileiros, ou até, talvez, enfim, nos restaurantes mesmos, né? Como é que é? Isso. É difícil realmente ter por aqui, achar por aqui? Em São Paulo é um pouco mais fácil, tá? Eu tenho vários colegas que são chefes de cozinha, donos de restaurante, restauranteiros, e eles sempre me pedem algumas dicas, alguns produtos e até consultoria, né? Então eu já fiz, por exemplo, já fiz pizza, já fiz calzone, já fiz hambúrguer, já fiz alguns pratos, todos com algum ingrediente coreano. Então, em São Paulo é um pouco mais fácil, se você for em alguns restaurantes, você já consegue achar produtos coreanos nos cardápios dos restaurantes brasileiros. Principalmente hambúrguer, tem muito hambúrguer aí que usa kimchi, algumas saladas, algumas conservas. E isso é justamente por causa da aproximação, né, da culinária brasileira com a culinária coreana. E está crescendo cada vez mais. E a Bárbara, que mora aqui em Brasília, né, Bárbara? É difícil achar os ingredientes coreanos por aqui, para poder cozinhar? Olha, Babi, antes não era tão fácil assim. Então, como você falou, as coisas estão mudando, a gente já tem uma participação maior de restaurantes coreanos pelo Brasil. Ele citou aí alguns lugares, inclusive eu ia destacar Norte e Nordeste também. Temos restaurantes coreanos no Norte e no Nordeste do Brasil. E falando diretamente dos ingredientes coreanos aqui em Brasília, é claro que não existe ainda a diversidade que a gente encontra em São Paulo, onde
tem a maior comunidade coreana aqui no Brasil, né? E não temos grandes lojas, mas temos mercearias e que trabalham com alguns ingredientes coreanos fermentados, né? Gochujang, doenjang, algumas massas, tok, né? Que é a massa de arroz. Então, e os snacks também, né? As bebidas coreanas, o soju. Então, assim, dá para se virar, sabe? Mas ainda é um desafio mesmo, pensando a expansão da culinária coreana no Brasil e a acessibilidade desses produtos, né? Bárbara, eu acho importante até a gente reforçar mais um pouquinho sobre quais pratos coreanos que já foram adaptados ao paladar brasileiro. Discorrer mais um pouquinho sobre isso. Olha, o Sé mencionou aí alguns, né? Tem muitos restaurantes que estão preparando pizza, hambúrguer, dando o seu toque e unindo referências brasileiras e coreanas. Muita gente tem usado, inclusive, a pasta de pimenta fermentada para dar um toque especial, sabe? A um frango frito, a uma carninha, a uma marinada. E, olha, eu não sei se o pessoal sabe, mas em Recife, a gente tem um restaurante coreano que eles fazem um churrasco coreano com carne de bode. E é um tipo de corte de carne que é muito característico ali da região. Então, acho que esse movimento ainda é um pouco tímido, mas ele está acontecendo. E esse diálogo com pessoas como o Sé, que tem um trabalho super importante de promoção da culinária coreana aqui no Brasil, tem acontecido e tem permitido que outras pessoas, cozinheiros, chefes, pesquisadores, conheçam a diversidade da culinária coreana, seus produtos, tenham a oportunidade de degustar e criar pratos, né? Combinando até mesmo a culinária brasileira. E funciona, viu? Funciona. Agora continuem com a gente, tá? Por favor, que a gente vai chamar outro convidado. Eu gostaria de convidar agora o chefe Bruno Alves, que tem um trabalho muito interessante como autodidata, com passagens em importantes restaurantes de São Paulo e Itália. O Bruno foi semifinalista do reality show Top Chef 2020 da TV Record e vencedor do Fecha Conta em 2018 da TV Globo e recebeu, inclusive, um selo de Bibi Gourmet Michelin no mesmo ano. Vamos lá, vamos ver se ele está aqui. Bruno já está aí? Opa, tá aqui já. Oi, Bruno, tá ouvindo a gente? Seja bem-vindo, Bruno. Tá nos ouvindo? Será que ele consegue ouvir a gente, produção? Não, né? Vamos ver. Alô, Bruno? Bruno? Ainda acho que ele tá testando. Gente, no ao vivo tem essas coisas, tá? Vocês não ligam, Acontece. não, porque é normal, super normal. Tá ajustando a acho câmera? que tá voltando. Bruno? Tá nos ouvindo agora, Bruno? Alô, alô? Agora sim. Olá! Seja muito bem-vindo, Bruno. Oi! 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 Acho que agora que ele tá ouvindo a gente, né, Bruno? Tá ouvindo? Tá tudo certo? Agora eu tô ouvindo. Agora tá tudo bem. Agora, pra gente começar o próximo momento com os três aqui, eu queria que a gente rodasse a vinheta novamente pra ficar especial, né? A gente me arrependi que nessa vinheta tem a foto ali, tem a imagem, e eu fiquei com mais fome ainda. Tá difícil, viu? Tá falar uma fome com vocês grande nesse aqui. horário. Inclusive, e esse assunto. Pois é, inclusive o pessoal de casa aí, né, que já deve estar almoçando com a gente e tudo mais. Espero que não estejam sofrendo tanto assim, pensando na comida coreana deliciosa que a gente está comentando aqui. Mas, ó, para a gente começar, já que Bruno acabou de chegar, Bruno, eu queria saber como é que você faz o uso dos ingredientes coreanos. Né, que a produção está me dizendo aqui que você adora produtos fermentados. Conta pra gente aí. Na verdade, assim, eu sou muito fã, na verdade, eu pesquiso muito culinária, eu sou muito fã de várias culturas diferentes, e uma das que eu mais gosto, definitivamente, é a comida e a cultura coreana, que usa alguns ingredientes de uma forma muito específica e muito bacana. Né? E, por exemplo, os fermentados são muito comuns. A Bárbara, acho que estava falando, ou alguém deve ter falado sobre gochujang, que é um fermentado de pasta, é uma pasta de pimenta fermentada. Tem alguns fermentados de
feijão, alguns fermentados de soja, que eles acabam dando mais profundidade de sabor aos pratos. E, na verdade, o que muda essencialmente da culinária coreana, na minha opinião, é o uso desses temperos, desses ingredientes um pouquinho diferentes. Porque a culinária coreana, mal ou bem, ela tem muita similaridade com muita coisa que a gente vê no Brasil, ou que a gente vê na Itália, né, que é um pouco da minha base também. E então eu acho que quando você quer tentar trazer uma inovação, ou uma fusão de diferentes sabores, é muito legal você recorrer a esse tipo de ingredientes diferentes, que vão dar uma outra sensação na boca, uma profundidade de sabor diferente, né? Agora, essa história de comer kimchi no café da manhã é bem coreano, né? Você acha que isso pega aqui no Brasil? Olha, eu não sei se pega, assim, mas eu como todo santo dia, kimchi com ovo, kimchi com arroz, então, assim, acaba kimchi aqui em casa, eu fico desesperado, né? Ainda mais que eu me mudei faz pouco tempo para Brasília, e eu ainda não estou fazendo, eu faço muito fermentados também, e eu ainda não estou fazendo o meu kimchi, então eu fico um pouco tenso até quando acaba. É que eu acho que a questão é como a gente coloca os ingredientes ou as receitas coreanas na nossa comida. Claro que é muito, digamos que, radical para a nossa dieta alimentar brasileira você comer um negócio apimentado, uma selga apimentada no café da manhã. Eu entendo que é um pouquinho radical demais, mas assim, eu acho que existem outros lugares que você pode começar a experimentar isso, né? Às vezes colocar um temperinho diferente, às vezes colocar um ingrediente um pouco diferente numa refeição que você já está acostumado, e aí você vai se adaptando com aquele sabor, ou com aquela consistência, com aquela textura. Kimchi no café da manhã, eu acho que não vai pegar tanto não, para ser bem honesto. Mas agora kimchi acompanhando uma carne, um arroz e feijão, é maravilhoso. É para você ter na mesa e comer aquilo ali junto, é muito bom. E, na verdade, a fermentação, ela traz mesmo um sabor diferenciado, né? Essa fermentação coreana. Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que isso é um grande diferencial da gastronomia coreana. Vamos ver quem vai responder primeiro. Os três ficaram. Bárbara, vamos lá. Bárbara, sobre o posso sabor começar que traz a falando. fermentação. Sobre a fermentação, né? Que é um diferencial mesmo da Isso. culinária coreana. E está na essência da culinária coreana, né? Isso porque reflete muito da característica de como a culinária coreana foi se constituindo ao longo do tempo. A gente tem vários exemplos aí, características climáticas, os contextos sócio-históricos e políticos em que o país passou, né, ao longo do tempo, as condições, as regiões muito montanhosas ali. Então, as temporadas de inverno, por exemplo, não permitiam que tivesse uma colheita muito produtiva. Então, os coreanos se preparavam muito tempo antes, né? Então, estocavam alimentos, conservavam esses alimentos e as fermentações podiam ser consumidas ao longo do ano. Então, é um elemento que está muito presente na mesa, claro, mas na história, né, da culinária coreana. Bacana. E se eu não me engano, a fermentação traz também um alimento mais saudável, né? Isso, com certeza. Fermentação é uma maneira de você conservar os alimentos, né? Então, como a Bárbara disse, né, a Coreia é uma península, é muito pequeno lá, tem diversos problemas de meio ambiente, né? Porque um país muito montanhoso, ali no meio do oceano. Então, eles tinham que conservar os alimentos, né? A fermentação, ela traz muitos lactobacilos, ele traz probióticos, ele é muito importante para a nossa flora intestinal, é muito bom para o sangue. Então, é um alimento completo. Então, os brasileiros, infelizmente, ainda não têm muito costume de consumir os fermentados, mas é muito importante que você adicionar um pouquinho dos fermentados na sua dieta. Vai te ajudar muito mesmo. Bruno, para você, qual que é a importância da fermentação aí na culinária coreana? Que a gente já Muita, sabe que né? você Que é a gente muito já fã, viu né? que você, enfim. É que eu acho que assim, a grande questão é que a fermentação, ela mudou, na minha opinião, ela mudou de lugar, né? Ela nasce como uma forma de preservar os alimentos, como a Bárbara muito bem ponderou, né?
e ela vira uma fonte de sabor e de textura diferenciado, né? Porque a fermentação também altera a textura do alimento, não só o sabor, mas a textura. Então ele acaba virando, se você para pensar, ele é um elemento saudável, né? Ele é probiótico, que é muito bom para a gente. Como o Sé falou, a nossa alimentação, ela muitas vezes é muito desbalanceada no Brasil, né? E a gente come muito carboidrato, a gente não coloca coisas fermentadas, enfim, ou acaba comendo muita proteína de uma forma desbalanceada. E você inserir outros tipos de elementos, mesmo que de uma forma pequena, já ajuda muito. E além disso, quando você vai para um nível de alimentação, de comida de um restaurante, você quer que os seus comensais eles provem coisas diferentes, né? Eles tenham texturas diferentes nas bocas, que instiga o paladar deles, né? E a fermentação, como um todo, existem vários tipos de fermentação, né? Mas elas têm essa profundidade de sabor. Elas conseguem pegar uma coisa que às vezes parece tão banal como uma selga e transformar numa coisa incrível que você pode usar como um acompanhamento de um prato, ou até mesmo, por exemplo, a gente estava falando de café da manhã, mas um pouquinho antes, você pode colocar ela no seu queijo quente, e fica maravilhoso, tá? E queijo quente com quente, gente, quem nunca fez isso, faça em casa. Talvez seja, na minha opinião, talvez seja uma das formas mais simples de você provar, por exemplo, uma coisa muito legal, que é o quente, e você num ambiente que você já está acostumado, né? Então, ou, por exemplo, como eu gosto de fazer, colocar um pouco de gochujang, que é essa pimenta fermentada, em pratos super brasileiros como uma moqueca, como um bobó, para dar um toque de apimentado, uma outra profundidade de sabor. Então, eu acho que são artifícios que, para quem é chefe de cozinha, para quem é cozinheiro, ou até mesmo um cozinheiro amador, mas que quer dar uma experiência diferente para quem está comendo, você pode testa. Se você não gostou, tudo bem, mas é legal você brincar com temperinhos diferentes, com sabores e texturas diferentes. Eu digo, não ter medo de cozinhar com coisas diferentes te torna um cozinheiro melhor. Mesmo amador ou profissional, tanto faz, mas você vai sair melhor porque você vai se divertir um pouquinho mais, vai provar coisas diferentes. Importante, super importante. Agora, gente, falando em fermentação, tá? A produção preparou um VT aqui sobre uma das técnicas mais emblemáticas da cozinha coreana, que é o Chang.
Lindíssimo o VT, né, gente? Eu achei Muito super lindo. E mostrou ali aquela coisa da a parte histórica que a Bárbara tinha falado, né? De como eles guardam ali nos potes, de como faz a fermentação toda ali. O que vocês acharam do vídeo? Conta pra gente as partes aí bacanas que a gente possa comentar. Ó, o Bruno gostou. Gostaram? Eu acho que ele simbolizou muito do que a gente conversou aqui. Claro, rapidamente, a gente tem um tempo curto para explorar uma diversidade, né? E uma culinária tão ancestral como a coreana. Mas passamos pelo que Bruno falou, da profundidade de sabor que provém desses processos de fermentação. Passamos pelos métodos de conservação, pela essência da culinária coreana e essa devoção, essa entrega, né, do preparo. Então, ele não é só o momento em que você entrega o prato ali à mesa, né? Esse processo anterior que faz com que chegue até esse prato final à mesa. Pois é, né? Sé, Lindo. não é sobre que as pessoas às vezes podem pensar que a comida coreana é só sobre a comida, e não é, né? Tem toda uma questão histórica, familiar, a comida significa... tem muitos sentimentos ali por trás, né? Tem. Vendo esse vídeo, até me arrepia, porque eu vejo esses vasos de barro, toda a família coreana tinha, né, esses vasos com molhos, com conservas. E hoje em dia, o aperto no coração maior é porque hoje em dia essa tradição está acabando, né? Mas, enfim, eu lembro da minha adolescência, da minha juventude e vejo que isso é muito mais do que só um prato de comida, né? Para nós, assim, é um estilo de vida, é muito emocionante falar disso. A questão de afeto, né? As pessoas Exatamente. demonstram afeto umas às outras através da comida. A comida coreana tem essa pegada, assim, né? E o momento ali de vivência, de experiência, então a gastronomia também traz isso, né? As histórias por trás desses momentos, principalmente em família. E a gente vê que a gastronomia coreana valoriza muito, né, esses momentos em família também. Agora chegou a hora de agradecer, né, Babi? Pois é, na verdade... Só queria fazer um comentáriozinho Fala, aqui, Bruno, ó. claro. Sim, pode falar. Eu tô vendo a filhinha do Sé ali, ó. Fazer uma coisa... As pessoas não sabem, mas eu conheço esse rapaz aí, esses três aí. Eles casaram no meu antigo restaurante, inclusive. Olá. A gente se conhece faz bastante tempo, enfim. Adoramos Gosto essa bastante dos três interferência aí. Muito legal, Só- gente. Diga, Bruno. A única coisa que eu queria fazer um comentário, na verdade, além desses, porque eu adoro essa família aí, é o seguinte: para quem eu estava vendo aqui no chat várias pessoas comentando sobre como fazer para provar coisas diferentes, né? Eu vou dar só 3 sugestões muito rápidas aqui para quem quer provar ou quer inserir ingredientes coreanos no teu dia a dia, porque eu acho que isso é o que é mais importante, né? A gente está falando sobre isso. E primeira coisa, pesquise na internet sobre uma coisa chamada bulgogi, que é um tipo de preparo de carne coreana, e use esse tempero no teu próximo churrasco. Marine a sua carne desse jeito e faça um churrasco com esse tempero. Já vai ficar incrível, você já vai ter um outro sabor diferente e você vai se acostumar. O kimchi, como eu falei, faz um queijo quente em casa, bota um pouquinho de kimchi, também já vai ficar sensacional, vai ficar incrível. E pega outra dica, esse gochujang que eu falei, que é essa pasta de pimenta coreana, e se você gosta de pimenta, coloca na sua muqueca, coloca no seu bobó de camarão, ou num peixe, pega um peixe, marina ele e depois frita. Eu acho que são formas, a gente tem que... o Sé falou, vocês estão falando uma coisa que eu acho muito legal. Cozinhar é uma coisa muito importante historicamente, mas também socialmente, né? É uma forma de amor. Então, às vezes, é uma forma de mostrar amor, né? Eu acho que talvez uma forma de se aproximar seja aos poucos, pegando essas coisinhas que você acha interessante e colocando no teu dia a dia. Pode ser a melhor forma que você pode ter de se aproximar de uma culinária tão incrível como é a comida coreana. Usando a criatividade e o amor, né? Dá tudo certo. Não, e era engraçado que enquanto o Bruno tava falando, a Bárbara falando, nossa, moqueca, né? Na moqueca é incrível mesmo. Nossa, tava aqui. Ela tava aqui, já tinha ideias. Funciona. O Bruno deu dicas excelentes. Não, dicas excelentes. Com certeza todo mundo que está acompanhando aí no YouTube está aproveitando demais essas dicas. Já anotem, porque essas dicas são valiosas mesmo, viu? Bruno ia falar alguma coisa?
Não, eu Aí só tava falei que falando- ela tá falando da moqueca porque ela provou a moqueca que eu fiz. Ah, com o sim, entendi. Por isso que ela tava feliz aqui. Mas olha, muito obrigada, Bruno e Sé, pela participação de vocês. Muito obrigada de verdade. A Muito gente obrigada pelo aprendeu bate-papo, pelas Muito dicas. obrigada. Aprendemos muito e a Bárbara continua com a gente.